Ó Senhor Deus, que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus no poder no qual ele andava, nós possamos caminhar nessa manhã na meditação da palavra do Senhor, palavra de vida, de perdão, de regeneração. Nós oramos a Ti em Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra que é de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e vamos fazer a leitura a partir do verso de número 22 até o verso 32. Mateus 12, a partir do verso 22 até o 32. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. No ano de 1943, na Inglaterra, o governo inglês nomeou um médico neurologista chamado Guttman para cuidar dos soldados feridos na guerra. Desde a Primeira Guerra, os homens que eram feridos e ceifados em parte do seu corpo ficavam à margem da sociedade. E o governo inglês, com esse médico de origem judaica, começou a fazer um trabalho com esses soldados atingidos. E a forma como ele usou foi inicialmente com basquete em cadeira de rodas, arco e flecha, e assim ele começou a trabalhar com esses enfermos. E os anos foram se passando e esse evento foi crescendo e crescendo cada vez mais e se repetindo e foi se aliando às Olimpíadas. E nós temos hoje o que nós conhecemos como Paralimpíadas. Esse trabalho que começou por volta de 1943, hoje em dia é um evento mundial, com impacto extremamente grande sobre todo o mundo. E o que se visa, em parte, com esse evento é reinserir pessoas com limitações ou com necessidades especiais, reinserir essas pessoas na sociedade. E para que isso ocorra, nações inteiras gastam seus esforços para ocorrer isso. E nesse contexto de um mundo que trabalha
para reinserir as pessoas na sociedade, para dar a elas cidadania, nós nos deparamos com esse texto. Nós precisamos fazer algumas perguntas. Sim, essa reinserção na sociedade ela é importante, mas a pergunta é tudo isso o que um cidadão precisa ser reinserido na sociedade? Essa reinserção, ela atende plenamente o que todos nós precisamos? Então, nós voltamos para o texto e vamos ver o que Jesus faz. A partir do verso 22, o texto diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E lá, pulando para o verso 28, diz assim: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Como eu estava dizendo sobre a questão da inserção das pessoas com necessidades especiais à sociedade, para a gente ter uma ideia, no Brasil, no censo de 2000, nós tínhamos 24.600.000 pessoas com alguma forma de limitação. Quais são essas formas de limitação? Pode ser alguém que não enxerga, alguém que não vê, alguém que não caminha. Isso pode ser, abrange também as pessoas idosas, que com o tempo vão adquirindo alguma dificuldade de locomoção, de visão, e elas também estão incluídas nesse censo de 24 milhões de pessoas. É mais do que a cidade de São Paulo, apenas no Brasil. E outras situações de reinserção, foi mencionada essa das Paralimpíadas, que a gente vê, por exemplo, se você for no Jardim Botânico, no sábado, você vai ver um grupo de ciclistas com bicicletas que carregam 2 pessoas. E à frente vai um condutor com visão e no banco de trás, mas também com guidão e também conduzindo a bicicleta, uma pessoa com limitação de visão. A gente caminha pela cidade e a gente encontra sinaleiros onde existe um sinal sonoro para que as pessoas cegas possam atravessar a rua. Em alguns locais existe um piso tátil, que é um tipo de uma borracha com a saliência, e as pessoas que não enxergam podem se orientar por esse piso tátil e se locomover em um prédio com independência. Esses são alguns exemplos de esforço da sociedade para a reinclusão das pessoas com necessidades especiais. Um exemplo que a gente tem aqui na igreja é a transmissão do culto em Libras, para que as pessoas que não ouvem possam compreender o que está sendo dito aqui. E todos esses esforços, eles são muito bons, eles são necessários, eles valem o empreendimento que a gente faz para que as pessoas vivam de forma melhor. Mas tudo isso não é suficiente para dar ao homem a cidadania do reino de Deus. E é isso que Jesus faz. Nesse aspecto, Jesus é diferente de todos nós. Ele é diferente de nações, de grupos de homens, porque ele é Deus, ele é filho e é como Deus. E somente ele tem poder para nos inserir no reino de Deus. Se uma sociedade trabalha para dar cidadania, de outro modo, Jesus trabalha para nos dar a identidade como filhos de Deus e para nos dar a cidadania no reino de Deus. E nesse texto o que de fato ocorre é que Jesus, sendo Deus, ele tem autonomia e ele cura esse cego e mudo. E somente ele pode fazer isso. Um esclarecimento breve é que hoje em dia Jesus continua fazendo isso. Ele o faz quando ele quer. Às vezes a gente fica em dúvida sobre a comunidade onde a gente frequenta de não ver alguns milagres, mas quando Jesus os quer fazer, ele continua realizando.
E não é por dependência da nossa fé. No exemplo de um pai que tinha um filho possesso, Jesus desce do monte com os seus discípulos. Os discípulos haviam acabado de ter uma visão maravilhosa da presença de Deus e Jesus transfigurado, e eles descem do monte e encontram os outros discípulos diante dessa situação. Um pai com um filho endemoniado, e os discípulos de Jesus não podiam curar aquele jovem. O pai diz a Jesus, dentro do diálogo, Senhor, se tu podes curá-lo, e Jesus responde, se eu posso curar? Jesus fala, tudo é possível ao que crê. A resposta do pai é muito importante, porque ele diz assim, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus socorre aquele pai, mesmo aquele pai não tendo fé, e aquele jovem possesso, a fé dele não importava para a situação. Mesmo com a ausência de fé, Jesus cura aquele garoto. E olha para os discípulos e diz, como é que vocês continuam fazendo isso? Geração perversa e sem fé. E essa é uma parte da nossa responsabilidade, porque se a gente cobra a fé das pessoas para que elas sejam curadas, de repente a gente vai se deparar com Jesus olhando para a gente e perguntando, uai, então cadê a sua fé para curar essas pessoas? Então, em determinados momentos, a fé ela não é necessária para que Jesus cure, ele faz isso quando ele bem quiser. E essa reinserção no reino de Deus é só Jesus quem pode fazer. E ele faz isso da forma e quando assim ele o quer. A gente sabe que pela palavra de Deus, o Senhor nos escolhe e ele nos mantém todos os dias da nossa vida nesse plano dele. E a fé é ele quem vai nos dar e nos vai conduzir até o final dos nossos dias para o reino dele. Somente Jesus é capaz de fazer isso. E a pergunta é se continua, porque essa cegueira ela não é apenas física, ela é espiritual, e por isso é só Jesus quem pode nos dar a visão também. Somente ele pode nos dar a visão física e somente ele pode nos dar a visão espiritual. Mesmo que a visão seja concedida através de um médico, a habilidade é dada ao médico por Deus. Mas, voltando à questão espiritual, a gente vê no texto, por exemplo, de João 12:40, falando sobre Satanás, diz assim, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. No texto de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, com todas as propagandas e a maravilha de um evento como os Jogos Paralímpicos, que reinserem as pessoas na sociedade, nós precisamos compreender que a deficiência ela não é apenas física ou intelectual, ela é espiritual. E para devolver essa cidadania, apenas o Filho de Deus é que pode nos conceder a cidadania de filhos de Deus e nos inserir no reino de Deus. Esse é o primeiro tópico desse texto. A gente estava sem ver, mas agora nós recebemos a visão. E uma vez recebida a visão e a oportunidade de falar, o que o texto vai nos apresentar é a situação de que as pessoas passam a discutir, uma vez vendo, elas passam a discutir e podendo falar sobre como é que são as coisas no reino de Deus, ou o que Jesus faz. E a partir do verso 21 até o 32, diz assim, então, seguindo a partir do verso 23, aliás, e toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Como é que se expulsavam demônios? A gente tem um relato no Antigo Testamento, onde o rei Saul, já desobedecendo à vontade de Deus, Deus envia um espírito para atormentar Saul. E Davi, na época, pega a sua harpa, vai visitar o rei Saul e canta para que seja aliviada a angústia e o tormento que o rei Saul tinha. Então, como é que se fazia? O povo de Deus cantava cânticos, nesse relato especificamente de Davi. Ele cantava os cantos que tinham de Deus para que o rei Saul fosse aliviado do seu tormento. Provavelmente também usava a palavra de Deus nesse momento. Mas a gente tem a situação clara do cântico para tratar dessa situação complicada. Então era assim que era feita. Mas o fato é que, uma vez recebida a visão e oportunidade de falar, as pessoas começam a discutir. Uns, de modo certo, dizem, ou perguntam, é esse o filho de Davi? Sim, Jesus é o filho de Davi, a quem é concedido o reino eterno. E a cidadania que Jesus nos concede é uma cidadania para um reino eterno. Somente Ele pode fazer isso. Fisicamente nós vamos viver 80, 90, 100 anos, mas depois nós vamos morrer. Mas a cidadania do reino de Deus é uma cidadania eterna. E voltando à discussão entre é esse o filho de Davi ou é uma pessoa que expulsa Satanás pelo poder de Satanás, a palavra de Deus vai mostrar que existe uma diferença muito clara entre os dois. E a gente entende essas diferenças de reinos, de tribos, de times, de um time contra o outro. E nós sabemos bem a diferença, um time é de determinado estado, e a população daquele estado torce por esse time, aguerridamente, de outro estado da mesma forma, e as nações. E a gente sabe bem as diferenças. Então, nós precisamos ver as diferenças entre Satanás e Jesus. Algumas delas. Jesus traz vida. No texto de João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar e matar, destruir. Eu vim para que tenham vida. Jesus vem para trazer vida. Satanás vem para roubar e matar. É uma diferença fundamental. Ainda no texto de João 10, 1, diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Jesus vai dizer, ele é o bom pastor. Então nós temos Jesus que é o bom pastor, mas Satanás continua sendo o ladrão que assalta. Jesus concede visão, e no caso específico daquele jovem atormentado, ele não tem visão. A verdade de Jesus, ela liberta, como está no texto de João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dos grandes anseios de toda a sociedade é ter liberdade. Jesus diz que essa liberdade é concedida por Ele. Mas o diabo, o que é que ele faz? Ele é o pai da mentira e ele fala sobre falsas liberdades. No texto de João 8, 44 diz assim, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus concede a liberdade verdadeira. O diabo diz que está concedendo uma liberdade, mas isso é mentira. Jesus é o leão de Judá. O texto faz referência a um povo e simboliza Jesus como um leão que liberta o seu povo, que é forte. Diz assim, a previsão da vinda de Jesus, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo o despedaçarei
ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Jesus é o leão de Judá. O que o diabo faz? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. São fundamentais essas diferenças. Jesus luta por nós, o diabo luta para nos devorar. Jesus é o leão verdadeiro, o diabo faz isso para matar. Então, a gente precisa ter consciência clara de que existe uma diferença fundamental entre o Filho de Deus e o adversário das nossas almas. E essa adversidade, ela não é entre dois senhores poderosos, não é isso que as Escrituras nos mostram. Deus Trino, ele é o Deus Criador. O diabo é uma criatura. E Deus escreve, por exemplo, a história como é que ele vai fazer. Cerca de 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetiza sobre a vinda de Jesus e fala que sobre os ombros dele está a responsabilidade do mundo. E a gente vê nos dias, a gente vê no ano da vinda de Jesus que de fato a palavra de Deus é cumprida. E a gente vê no texto de Atos 4, onde se diz, de fato os judeus maquinaram para matar Jesus. Mas no final das contas o texto nos mostra que isso não foi feito porque assim queriam os judeus, mas sim porque assim aprove a Deus, assim Deus planejou. Então nós temos uma diferença fundamental. Nós temos um Senhor Criador, nós temos uma criatura. Sim, uma criatura poderosa, mas que está subordinada a esse Senhor. E é esse Senhor quem cuida de nós. E Jesus, como Deus, nós vimos pelo texto toda a diferença que ele faz. Jesus veio para nos dar vida verdadeira. Jesus veio para nos libertar, para nos dar a cidadania no reino de Deus. Existe esse combate, mas Jesus é o Senhor da vida. Então, mesmo existindo esse combate, nós não podemos jamais confundir ou pensar que é uma luta entre iguais. Não é isso. Jesus é Senhor. E Deus já vem cumprindo o que ele disse. Por exemplo, no caso do profeta Isaías, onde 800 anos antes da vinda de Jesus, Deus já disse que Jesus viria. E o que acontece agora é que Deus diz que Jesus vai voltar uma segunda vez. E aguardemos, porque essa segunda volta vai ocorrer. Porque Deus vem cumprindo a palavra dele. E, ocorrendo tudo isso, a gente já viu que esses fariseus são meio atentados, né? A gente poderia, por acaso, imaginar, na Copa de 1994, em Atlanta, que numa final entre o Brasil e a Itália, a gente poderia falar para um brasileiro, para um jogador brasileiro, ó, você vai lá e faz um gol contra o Brasil. Gente, foi um jogo aguerrido, teve prorrogação, só foi decidido nos pênaltis. Vocês imaginam que alguém do time brasileiro iria voluntariamente fazer um gol contra? Ou, por outro lado, da Itália, é concebido falar com um jogador italiano, vai lá e faça um gol contra a Itália. Gente, num reino verdadeiro, isso não ocorre. Num reino de crentes fiéis, de um Senhor fiel, isso não ocorre. Jesus luta pelos seus, com o poder dele e para dar vida aos dele. Ele não faz negociação por isso. Então, o que está sendo dito por esses fariseus em dizer que Jesus faz isso pelo poder de Satanás, a gente fazendo esse comparativo com o final entre Brasil e Itália, isso não ocorre. Jesus faz e vence o jogo pelo poder dele. E apenas ele é que pode vencer esse jogo. E nós nos deparamos diante de uma situação complicada. O texto foi exposto e está aqui e precisamos tratar da situação da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? Aliás, antes eu vou reler o texto. Diz assim: quem não é por mim é contra mim.
e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agostinho, por exemplo, fala que essa é uma das questões mais complicadas das Escrituras. E ela, de fato, não é simples. Mas o que é que nós vamos considerar para entender isso aqui? Blasfêmia é um ato claro contra Deus, contra as coisas sagradas de Deus. De repente, olhar a palavra, e essa palavra é a espada do Espírito, como nos diz o texto de Efésios 6, e considerar que as coisas de Deus, elas são, na verdade, contra Deus, que é o que os fariseus estão dizendo, que Jesus faz a obra dele por causa de Satanás. Então, isso é blasfêmia. E nesse terreno da blasfêmia, dizendo primeiro o que é, a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos, de fato, avaliar as situações. Hoje em dia, nós temos igrejas com uma pregação estranha, para ser generoso com as palavras. É muito estranho o que está ocorrendo em algumas igrejas. E as pessoas dizem, não, isso é a ação do Espírito Santo. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, e lá se fala em profecia e se fala para julgar a profecia. Eu vou considerar aqui que a profecia, vou considerá-la como a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela é profética. E o texto fala claramente, julgue o que está sendo dito. Então, nós como cristãos, como pessoas responsáveis numa sociedade, responsáveis por filhos, por trabalho, por tantas coisas, nós temos a responsabilidade de julgar as coisas, ainda que elas pareçam ser as coisas de Deus. Porque Paulo assim nos orienta. Então, nessas situações estranhas, a gente precisa avaliar com temor e reverência a Deus. Deus, isso que está acontecendo é obra do Senhor Espírito. E como é que a gente vai checar? A gente vai checar por essa palavra. Se diz, não, Jesus faz o poder do Espírito Santo, através de vários textos, foi mostrado aqui para vocês a diferença entre a ação de Jesus e a ação de Beelzebul. E através dessa escritura também nós temos condições de avaliar se a obra que está sendo feita é do Espírito Santo ou não. É essa palavra quem vai nos dizer. E nós temos essa responsabilidade. Então, a gente precisa acalmar um pouco, porque nem tudo que a gente avaliar do Espírito Santo, a gente vai estar cometendo esse pecado de blasfêmia que está escrito aqui. Porque o efeito é muito grande, porque fala aqui, não se perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, nós podemos sim julgar de forma criteriosa, através da palavra de Deus, o que está sendo feito. Em alguns casos, não é obra do Espírito Santo. Como é que a gente sabe isso? Por essa palavra. O passo seguinte é, então, quando é que vai ocorrer essa blasfêmia do Espírito Santo, se eu posso julgar? O passo seguinte é que o acontecimento da blasfêmia contra o Espírito Santo, um teólogo, por exemplo, Turretini, ele diz o seguinte, dizemos que ela é uma apostasia universal do verdadeiro cristianismo ou da verdade do Evangelho. É uma negação total e perseverante, com ódio ou resistência. É mais ou menos como a situação desses fariseus. Eles estão vendo que a ação de Jesus, libertando aquele homem da cegueira, da possessão e da mudez, é claramente uma ação do Espírito Santo. Eles estão vendo isso claramente, mas o que eles fazem? Insistentemente, odiosamente dizem, isso é ação de Satanás. Essa situação que é a blasfêmia. Entende? Está tudo muito claro. A verdade está exposta. A ação de Deus e do Espírito Santo é manifesta. Mas algumas pessoas olham para isso, para essa situação,
e dizem isso é ação do mal. A gente percebe, é uma afronta a gente propor para um brasileiro que, numa final, faça um gol contra o Brasil. É uma ofensa para um italiano da mesma forma. É uma ofensa, uma escala infinitamente maior, dizer que a obra de Deus, a obra de redenção do Espírito Santo, é uma obra do mal. Isso, quando se faz isso claramente, aí é uma situação de blasfêmia. E, para terminar, o que é que a teologia reformada diz sobre essa situação? Ela fala que essa apostasia, ou essa ofensa ao Espírito Santo, a teologia reformada ela dá a conclusão, é de que é uma apostasia da fé, ou abandonar a fé. Isso ocorre especificamente com os que não são filhos de Deus. Como é que eu posso dizer isso? Pela parábola do semeador, gente, nós vamos nos deparar com pessoas que, às vezes, parecem cristãos, ouvem e agasalham a palavra de Deus, mas, vindo as dificuldades, elas abandonam a fé. Porque, no fundo, elas não eram filhos de Deus. Então, a teologia reformada vai dizer que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia da fé, é abandonar a fé, porque vai ser o resultado. Quem chega a esse ponto de não enxergar mais a ação de Deus é porque já abandonou a fé. Então, esses são os pontos desse sermão. Primeiro, a gente não enxerga e não fala. No segundo momento, nós enxergamos e falamos, e nós precisamos discernir o que é certo e o que é errado. Caminhando mais ainda, nós nos vemos no risco de afrontar a palavra de Deus, mas essa mesma palavra, ela nos aponta o que é correto. E, concluindo o sermão, nós compreendemos claramente de que existe uma cidadania terrena que é concedida pelos esforços que nós realizamos, porque Deus nos dá força. Mas existe uma cidadania do reino de Deus, que somente o Filho de Deus pode conceder. Somente através do Filho de Deus é que nós nos tornamos filhos de Deus e que recebemos a cidadania de Deus. Qual que é a conclusão disso tudo? O que é que nós devemos fazer diante dessa palavra hoje de manhã aqui? É nos voltar para Jesus. Nós que o conhecemos, nos mantenhamos no seu caminho. Os que não o conhecem, que compreenderam essa palavra, se voltem para Jesus, porque somente Ele pode nos dar a identidade de filhos de Deus e somente Ele pode nos dar a cidadania no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor construiu. Continua conosco. E nós vamos ver e falar as maravilhas do Senhor e glorificar o Senhor por tão grande misericórdia. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.